queridos estudantes do 7º ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Shirley Botelho, do componente de História. Vem comigo acompanhar o tema da nossa aula. A aula de número 19 tem como objeto de conhecimento as descobertas científicas e a expansão marítima e o detalhamento, descobertas científicas, expansão marítima e comerciais europeias, fatores que contribuíram para a expansão. Vamos então à nossa aula. Nesta aula, eu convido vocês a virem comigo navegar por mares nunca antes navegados. Nesta aula, nós vamos aprender um pouco mais sobre as grandes navegações. As grandes navegações ou expedições marítimas europeias referem-se a um período histórico entre os séculos XV, que vai ali até 17 e 18, durante o qual as monarquias europeias, especialmente Portugal e Espanha, em aliança com a burguesia, realizaram explorações marítimas em larga escala. Essas expedições tiveram profundos impactos no comércio global, na cultura e nas relações internacionais, marcando o início da era da colonização europeia e do intercâmbio intercontinental. Então, nós vamos ter a aliança entre as monarquias que estavam se formando e a burguesia comercial. Vamos observar quais eram os objetivos dessa aliança para conseguir chegar até as Índias. Então, o principal objetivo dessas expedições era encontrar novas rotas comerciais para as regiões produtoras de especiarias no Oriente, como a Índia e a China, contornando o controle do comércio pelo Mediterrâneo, que estava sendo monopolizado pelos comerciantes muçulmanos e também comerciantes da Península Itálica. Mas, afinal de contas, o que eram essas especiarias? As especiarias eram produtos ali da Índia, produtos da China, também produtos asiáticos que tinham alto valor comercial na Europa. Tinha ali pimenta, canela, cravo e outros produtos também que tinham valor medicinal, utilizados também para conservação de alimentos. Eram produtos considerados de alto luxo, então eram produtos muito rentáveis. E a partir do momento que o acesso ao Mediterrâneo foi negado, ou o valor, os impostos estavam sendo muito altos, os portugueses precisavam encontrar uma rota alternativa para conseguir esses produtos diretamente na fonte. Então, outros objetivos também serão considerados, como a busca por metais preciosos, à medida em que eles vão encontrando novos territórios, bem como a busca desses novos territórios e a expansão do poder das nações europeias e também a expansão da fé cristã. Então, nós vamos observar os desafios reais e imaginários que eles enfrentaram no decorrer de todo esse processo. Quais eram esses desafios reais? Nós vamos ter o desconhecimento e os perigos do mar. Eles desconheciam as rotas marítimas, eles desconheciam as correntes marítimas, os recifes, o que tornavam essas viagens muito perigosas, porque eles não conheciam quais eram as melhores rotas. Então, muitas vezes, esses marinheiros, eles iam para rotas e não retornavam. E isso não ajudava, não contribuía para que essas viagens fossem produtivas. Além disso, as embarcações, bem como suas tecnologias náuticas, elas não eram favoráveis, elas eram precárias. Então, essas embarcações elas não suportavam fortes ondas e os equipamentos não contribuíam para a navegação.
E também havia ali a escassez de recursos. Por muito tempo, eles não vão conseguir recursos para o desenvolvimento dessas navegações. Lembra que a gente comentou no início? Essas expedições elas vão acontecer por conta da aliança entre essas monarquias nacionais e a burguesia. Outro fator que eles vão enfrentar vai ser as doenças e as condições sanitárias que são bastante insalubres. Então, essas condições que são de fato reais, esses desafios, vão fazer com que essas expedições sejam bastante difíceis. Além desses desafios reais, eles vão enfrentar desafios imaginários. Então, quais são esses desafios imaginários? Eles acreditavam em toda uma mitologia. Lembrando que, apesar de estarem na era moderna, eles acreditavam que haviam monstros marinhos. Vocês já devem ter visto aqueles filmes de piratas, né? Que eles entram no mar, encontram sereias, encontram krakens, encontram monstros. Então, eles de fato acreditavam que os mares estavam rodeados desses monstros. Por que eles acreditavam nisso? Porque quando essas embarcações, esses marinheiros iam para mar aberto, geralmente muitos deles não retornavam, mas não retornavam porque não tinham conhecimento náutico, não retornavam porque suas embarcações não aguentavam as fortes ondas. Então, como não retornavam, ficava no imaginário deles que haviam todos esses seres mitológicos, esses monstros marinhos. Então, ficava essa crença. Além disso, eles tinham a crença de que a Terra era plana e navegações de longa distância os levaria ao fim do mundo ou a um abismo infinito. Eles acreditavam que à medida que eles navegassem a oeste, as embarcações cairiam num abismo infinito. Então, eles não se atreviam a se afastar muito da costa. Além disso, havia o medo do desconhecido. Eles só iam até onde eles conheciam, até onde os mapas lhes permitiam. E o medo de queimar também ao atingir a zona tórrida da Terra. Então, eles não iam muito ao sul da Terra. Eles não navegavam muito na parte sul, ficavam muito mais ao norte, onde era conhecido, onde era confortável para eles. Então, vamos observar por que Portugal será o primeiro a se lançar ao mar. O que os portugueses tinham ali de especial? E como é que eles vão se lançar ao mar? Então, vamos lá ver o pioneirismo português. Primeiro, os portugueses têm a vantagem da localização geográfica. Portugal está situado na Península Ibérica. A Península Ibérica, vamos apontar aqui para vocês, é uma região que está aqui de frente. Essa região aqui está de frente para o Atlântico. E essa posição conferiu aos navegadores portugueses fácil acesso ao Oceano Atlântico, proporcionando uma vantagem logística significativa para as explorações marítimas. E se eles estão numa região de frente para o oceano, eles têm uma tradição marítima. E essa tradição marítima, eles possuíam uma longa tradição marítima, especialmente devido à pesca e ao comércio marítimo, o que proporcionou à nação uma base sólida de conhecimento náutico. Além disso, eles tinham a Escola de Sagres. O que era a Escola de Sagres? A Escola de Sagres foi um centro de aprendizado e pesquisa náutica, onde se desenvolveram novas técnicas de navegação e cartografia e construção naval. Então vejam como Portugal já estava preparado tecnologicamente para isso. Além disso, a centralização política de Portugal vai ser antecipada. Com o poder centralizado, as decisões importantes poderiam ser tomadas de maneira mais ágil e eficiente, o que facilitou a obtenção de financiamento real para as expedições. Então, os portugueses eles vão dar o pontapé inicial
para este processo. A burguesia, composta por mercadores e comerciantes, possuía recursos financeiros significativos. Essa classe social, a burguesia, ela estava interessada em expandir suas oportunidades comerciais e aumentar seus lucros. Então, a aliança com a monarquia permitiu que os monarcas portugueses obtivessem financiamento da burguesia para financiar as caras expedições marítimas e expandir seu domínio político e econômico. Então vejam bem como Portugal estava preparado para dar esse pontapé inicial. Então vejam, nós temos um objetivo, nós temos um financiamento, agora nós precisamos saber da tecnologia. Como estava, então, o processo tecnológico? Como é que Portugal vai se amparar tecnologicamente para fazer essa empreitada ao oceano? Vamos ver as tecnologias das navegações. As caravelas vai ser um marco muito importante, uma grande revolução para esse processo das grandes navegações. As caravelas tinham cascos mais estreitos e longos em comparação com as embarcações anteriores, o que lhes conferia maior agilidade e capacidade de navegar em águas mais profundas, além de velas triangulares, que eram as velas latinas, para manobrabilidade. Elas possibilitaram viagens longas e exploratórias, impulsionando a expansão marítima europeia. Então, essas embarcações, na verdade, que foram embarcações produzidas pelos portugueses a partir de estudos lá na Escola de Sagres, que nós comentamos anteriormente, elas são consideradas uma verdadeira revolução, que vão auxiliar muito nesse processo das grandes navegações. Vamos observar a próxima inovação tecnológica, a bússola. A bússola magnética, ela foi uma inovação fundamental. Com origens na China, a bússola foi adotada pelos europeus e se tornou essencial para a orientação durante as viagens. Ela permitia que os navegadores mantivessem uma direção constante, mesmo quando não podiam ver a costa. Então percebam que agora eles têm em mãos equipamentos que lhes permitem ter uma melhor orientação. Mas a bússola não vai ser o único equipamento de orientação. Vamos ver o próximo. Agora nós temos também o astrolábio, que não é um equipamento novo, mas é um deles que vai auxiliá-los. O astrolábio era um instrumento de navegação que permitia aos marinheiros determinarem a latitude pela observação da altura do Sol ou de estrelas específicas acima do horizonte. Ele foi usado para calcular a posição da embarcação em relação ao Equador. Então percebam que esse conjunto de instrumentos que agora estão sendo utilizados em conjunto para facilitar esse novo momento de navegação. Vamos para o próximo. Temos também o quadrante. Semelhante ao astrolábio, o quadrante era usado para medir a altitude dos astros celestes. Ele ajudava na determinação da latitude e foi um instrumento comum durante as viagens marítimas. Vamos agora para os mapas e cartografias, que também foi muito importante nesse período. A cartografia, o que foi a cartografia? Aliás, o que é a cartografia? A cartografia é a ciência que estuda e confecciona os mapas. Então, ela avançou consideravelmente durante as navegações, durante esse período das grandes navegações. Os mapas mais precisos foram desenvolvidos e os cartógrafos aprenderam a representar com mais precisão as linhas costeiras, ilhas e rotas navegáveis. Então agora
os navegadores, os exploradores têm em mãos instrumentos que vão lhes permitir ir mais longe, a andar por esses mares nunca antes navegados. Vamos então conhecer quais foram os percursos que os portugueses trilharam agora que eles estão capacitados e instrumentados para isso. Então, as viagens marítimas portuguesas. Portugal concentrou seus esforços em contornar a costa africana para encontrar rota marítima para as ricas regiões asiáticas. Então, já que ele não pode mais atravessar a região ali do Mediterrâneo, que vocês devem lembrar que estava ali dominada pelos muçulmanos e também por navegadores, aliás, pelos mercadores genoveses, eles vão tentar contornar a África. E em 1415 vai ter um feito muito importante pelos portugueses, que vai ser a conquista de Ceuta. Então, a partir desse momento, os portugueses estabelecem uma base importantíssima ali no norte da África. Eles vão estabelecer feitorias, que são entrepostos comerciais ao longo da costa africana. Então, à medida que eles vão avançando, eles vão estabelecendo essas bases para que eles acabem fazendo uma manutenção das suas viagens. E entre 1427 e 1434, nós vamos ter a exploração da costa africana e um feito muito importante vai acontecer, que vai ser a exploração de Gileanes, que vai contornar o Cabo Bojador. O que acontece aqui? O Cabo Bojador, vou tentar marcar aqui para vocês essa região aqui. Nesse ponto aqui, eu estou marcando para vocês, esse ponto, ele é um ponto que ele é marcado, tem vários recifes aqui naquela região. E as embarcações, vocês devem lembrar que apesar de ter todo esse material, vencer a mente humana é um processo que demora um pouco. Então, esses exploradores, eles ainda tinham em mente todo aquele temor de ir mais à frente, de navegar mais distante da costa. Então, naquela região tinha vários recifes, o mar era muito revolto, havia uma neblina muito densa. Então, eles navegavam por aqueles recifes perto da costa e as embarcações, elas acabavam afundando, se danificando por conta dos recifes. Fizeram várias viagens ali e essas viagens, elas não retornavam ou voltavam bastante danificadas por conta do casco que se danificava ali pelos recifes. Então, em 1434, Gileanes ele vai comandar uma expedição que vai um pouquinho mais distante. Ele vai, em vez de seguir por esse caminho, ele vai contornar mais distante e vai chegar ao Cabo Bojador. Então, essa expedição, ela vai marcar uma nova era das expedições portuguesas. A partir dela, eles vencem um pouco aquele medo do desconhecido e eles percebem que eles vão ter condições de dar continuidade a essas expedições, a essas navegações. Então, diversas expedições exploraram e mapearam a costa africana, avançando gradualmente para o sul, estabelecendo feitorias. Voltando aqui para a nossa cartela, em 1488, teve o contorno do Cabo da Boa Esperança. Bartolomeu Dias foi o primeiro a contornar o Cabo da Boa Esperança, que anteriormente era conhecido como Cabo das Tormentas, demonstrando que era possível alcançar as Índias pelo Oceano Atlântico e Índico. Só para a gente demonstrar aqui para vocês, o Cabo da Esperança, essa região aqui ao sul da África, tá? Essa região também tinha um mar bastante revolto, era uma região desconhecida e em 1488, Bartolomeu Dias atravessa e rebatiza essa região de Cabo da Boa Esperança. Então, percebam que esses expedicionários, eles vão abrindo o caminho, eles vão abrindo rotas. E em 1498, Vasco da Gama, um explorador português, alcançou as Índias
contornando esse cabo e ele chega ele chega ali às Índias, estabelecendo uma rota marítima direta para as especiarias do Oriente. Então ele retorna para Portugal com uma quantidade enorme de produtos orientais, trazendo uma grande quantidade de lucratividade para a coroa portuguesa, estabelecendo assim um certo monopólio dessa rota comercial para Portugal. E a Espanha? Como é que a Espanha fica nessa história? A Espanha também vai se lançar nesse processo das grandes navegações. Então vejam bem, impulsionados por objetivos semelhantes ao dos portugueses, os espanhóis também iniciaram a busca por novas rotas marítimas. Contudo, suas explorações no Atlântico começaram posteriormente em relação às de Portugal, devido à extensão das guerras de reconquista, que atrasou a consolidação de uma monarquia centralizada. Então, olha só, enquanto Portugal começa lá em 1415 com a conquista de Ceuta, a gente vai ter um atraso aqui, porque a coroa espanhola só vai ter um sucesso significativo no final do século XV, enquanto a coroa portuguesa começa esse sucesso no início do século XV. Mas a gente tem uma questão aqui, as guerras de reconquista, isso aqui é importante. O que foram as guerras de reconquista? As guerras de reconquista é um processo de vários conflitos que vão ocorrer desde o século VIII, tá certo? A partir do século VIII, a Península Ibérica ela vai ser conquistada, invadida por mouros, que são mouros islamizados, que vão chegar ao continente ali pelo Estreito de Gibraltar, continente que vão chegar à Península Ibérica pelo Estreito de Gibraltar e dominar a região. Então, ali pelo século XI, quando o Papa Urbano II inicia ali as cruzadas, os habitantes da Península Ibérica também vão imbuídos das cruzadas, influenciados pelas cruzadas, eles vão iniciar esse processo de reconquista também, para expulsar os mouros e recuperar a Península Ibérica. Só que Portugal consegue expulsar os mouros e consolidar sua monarquia. Os espanhóis não, é um processo mais demorado. Eles demoram mais a expulsar os mouros e demoram a consolidar sua monarquia. Por isso, eles vão ter um atraso nesse processo, certo? Então, vamos observar aqui. Em 1469, o casamento entre Fernando de Aragão e Isabel de Castela deu início à formação do Estado Nacional Espanhol, enquanto que a formação da monarquia portuguesa foi no século XIV. A formação da monarquia espanhola acontece aqui no século XV. Então, nós temos um atraso aí de mais ou menos um século, certo? Então, por isso que Portugal vai ser o pioneiro nesse processo, seguido aí do seu vizinho espanhol. E em 1492 acontece a Reconquista de Granada, que fica ao sul ali da Península Ibérica. Então, os reis católicos, como são conhecidos, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, finalmente expulsam os últimos mouros que estavam ali em Granada e consolidam a monarquia nacional espanhola e inicia, então, esse processo das grandes navegações. Então, a coroa espanhola ela vai patrocinar a viagem do genovês Cristóvão Colombo, que iniciou seu processo expansionista. A figura de Colombo é muito importante nesse processo. Vocês já devem ter ouvido falar, os povos pré-colombianos que habitam a América, a era pré-colombiana. Sim, esse termo deve-se a este homem, Cristóvão Colombo, certo? Vamos ver por quê. Em 1492, Colombo acreditava que poderia chegar às ricas terras do Oriente, navegando para Oeste. Mas, afinal de contas, professora, quem foi Cristóvão Colombo? A gente falou ali atrás, né? Cristóvão Colombo era um genovês.
É importante? Por que que isso é importante? Gênova está inserida naquelas cidades importantes ali do renascimento cultural, do renascimento artístico. Então, era uma cidade de efervescência cultural e comercial. Então, ele está inserido num processo de tecnologia náutica, está imbuído desse conhecimento. E ele acreditava piamente que a Terra ela era redonda. Então, nesse pensamento, ele acreditava que se ele saísse aqui da Península Ibérica e navegasse a oeste, aqui no Atlântico, ele daria a volta ao mundo e chegaria até a Índia. No entanto, ele acabou alcançando as ilhas do Caribe, marcando o início da colonização espanhola nas Américas. Então, a chegada de Colombo à América marca o início colonizatório aqui. E em 1494, nós vamos ter o famoso Tratado de Tordesilhas, que é um acordo assinado entre Espanha e Portugal com o intuito de dividir as terras recém-descobertas ou a serem descobertas. Esse tratado determinava o seguinte: seria uma divisão que se daria a partir de um meridiano estabelecido a 370 léguas de Cabo Verde, e nessa partição, as terras descobertas a oeste da linha imaginária pertenceriam aos espanhóis, e as terras descobertas a leste pertenceriam aos portugueses, certo? E entre 1519 e 1522 ocorreu a expedição de Fernão de Magalhães, que embora fosse uma expedição espanhola, ou seja, financiada pela coroa espanhola, Magalhães ele era um português. A coroa portuguesa não quis financiar essa expedição, mas a espanhola tinha muito interesse nela. Então, a expedição financiada pela Espanha realizou a primeira circunnavegação, confirmando a natureza global da Terra. Então, ele sai ali da Península Ibérica pelo Atlântico, chega ali no Pacífico e contorna o planeta. Então, gente, vocês já sabem, tem essa primeira expedição que vai ocorrer ali no século XVI, já confirmava a esfericidade do nosso planeta. E por fim, nós vamos ver quais foram os impactos das grandes navegações. Vai haver um intercâmbio cultural, vai haver uma troca de culturas, na verdade a gente vai ver um choque cultural, né? O que nós vamos ver vai ser uma imposição cultural, principalmente aqui da europeia, sobre as populações nativas que vão ser encontradas pelos europeus. Vamos ter também a expansão do comércio. Muitos especialistas afirmam que essa interação comercial vai ser o pontapé inicial para o processo da globalização, porque vai integrar o comércio de diferentes partes do planeta, vai iniciar o processo colonizatório e de exploração tanto da África como da América, e vai impactar de forma drástica as sociedades nativas que viviam nas Américas e também na África, e ocorrer a difusão do cristianismo, uma vez que vai ser, como nós já falamos, uma das formas de dominação colonial é a imposição da religião. Bom, finalizamos então esse nosso momento de aula. Espero que vocês tenham compreendido.